Olá, pessoal do 7º ano, do Integral Colégio Curso de Araruna. Pessoal aí que optou pelas aulas remotas, vamos aí para mais uma aula de História. Essa aula é para corrigirmos, né, o livro de atividades da página 5 até a página 7. Então, pega o livro de atividades, abram e vamos para as correções, tá certo? Na questão 1, Tá perguntando, né, algo que discutimos muito, né, porque a África é considerada o berço da humanidade, tá? E aí fica fácil, né, porque os vestígios mais antigos, né, os fósseis mais antigos foram encontrados no continente africano, então por isso esse continente, né, tem a presença de seres humanos primeiro do que outros continentes, tá certo? Por isso que ela é considerada o berço da humanidade. Na questão 2, vocês vão marcar o complemento do texto. Né? O termo de origem francesa recobre uma série de funções no contexto da sociedade africana. Uma sociedade em que os conhecimentos eram tradicionalmente transmitidos pela palavra, de forma oral. Aí é a parte que fala, né? Tinha uma posição de destaque, pois lhe cabia transmitir a tradição histórica. Era o cronista, o genealogista, o arauto, aquele que dominava a palavra, sendo, por vezes, excelente poeta. Mais tarde passou também a ser músico e a percorrer grandes distâncias, visitando povoações onde tocava e falava do passado. Bastante confundido com o feiticeiro, exercia de fato, por vezes, a função de adivinho, que era diferente. E aí vocês vão assinalar a alternativa que completa, né, a parte que falta no texto, que é os griote, né, ou grius, né, mas aqui está griote. Letra D. Na questão 3, vocês vão marcar verdadeiro ou falso para as afirmativas. Né? Primeira afirmativa. O uso de dromedários como meio de transporte possibilitou a passagem pelas rotas subsaarianas? Sim, né? E eles era o principal transporte. Até hoje, né? O deserto ainda tem essa cultura, né? Da utilização dos dromedários, certo? Então, é uma afirmativa verdadeira. E naquela época só era possível atravessar o deserto por meio desse animal, né? Letra B, os povos sedentários dedicados à economia agrícola foram responsáveis pela integração entre o norte da África e a região subsaariana. Não foram os sedentários, foram os nômades, né? Os berberes, né? Que faziam aquele comércio juntamente com os árabes, certo? Então, a letra B é uma afirmativa falsa. Letra C, a religião islâmica foi a única a se disseminar nos reinos de Mali e Songhai, pois era a religião seguida pelos governantes. Ela não foi a única, né? Tem o cristianismo também, além das crenças locais, né, como as crenças animistas, tá? Mas não foi só o islamismo, tem o cristianismo também, né? Então, a letra C é uma afirmativa falsa. A letra D, a atividade comercial proporcionou maior ligação entre africanos do norte e da região subsaariana, bem como dos africanos com os europeus. Correto, tá? Letra E. Os mercadores árabes atravessavam o deserto do Saara com a intenção de comercializar tecidos, armas e temperos. Também está correto, né? E aí eles trocavam por ouro, por sal, né, por escravizados, certo? Então, a sequência VFF, VV. Na questão 4, vocês vão marcar duas alternativas corretas com relação aos reinos de Gana, Mali e Songhai. Letra A, o reino de Gana tinha a venda de pessoas escravizadas como única atividade comercial. A única atividade era o comércio de escravos? Não, né? Tinha o ouro, tinha o sal, certo? Não era só os escravos. Letra B, a única religião professada nos reinos de Gana e Mali era o islamismo. Acabamos de comentar na última questão, né? Então, não é correto. Letra C, o declínio do reino de Songhai decorreu de disputas com os marroquinos pelo controle de minas de sal e de ouro, e também do comércio de marfim e de pessoas escravizadas.
É uma afirmativa correta, né? Inclusive, os marroquinos foram eles que derrotaram o reino de Songhai, porque os marroquinos passaram a usar as armas de fogo, né? Quando eles entram em contato ali com os portugueses. Então, letra C está correta, letra D, o animismo e o islamismo foram praticados simultaneamente nesses reinos. Aquilo que eu falei na questão anterior, certo? Então, são duas alternativas corretas, letra C e letra D, a letra E está errada. Na questão 5, né, vocês vão observar essa imagem, que é do Kango Musa, né, que foi aí, fez uma peregrinação até Meca, né, ele se converteu ao islamismo, e segundo aí um dos princípios, dos pilares do islamismo é fazer essa peregrinação, quem tiver condições, até a cidade sagrada de Meca. Com base na imagem e seus conhecimentos, responda por que Kango Musa foi representado segurando uma pepita de ouro, né? Ele está... o reino de Gana, né? O reino de Gana tinha tanto ouro, né? Que, aliás, o reino de Mali, né? Tinha tanto ouro, que também já tinha sido o reino de Gana naquele mesmo território, né? Então, aquela região ali era conhecida como a Terra do Ouro, né? Ou os Reinos de Ouro. Então, o Kango Musa era tão poderoso, tão rico, tinha tanto ouro, né? Que em sua peregrinação, ele sai entregando, né, ouro para comerciantes. Ele fazia uma compra, mas ele dava acima do que aquela compra cobrava, né, acima do preço que estava sendo cobrado. Então, ele vai entregar muito ouro nessa viagem, tá certo? Então, ele está ali mostrando que os reinos africanos não eram pobres, eram ricos e muito ricos, tá certo? Então, ele estava oferecendo ouro, né? Às pessoas, bastante ouro em troca de produtos, tá certo? Então, é isso. Então, são duas explicações. Ele estava comprando uma mercadoria, estava pagando com bastante ouro, como também estava demonstrando, né, mostrando na realidade a riqueza que existia no reino de Mali. Na questão 6, preencha as lacunas dos textos a seguir. A letra A, né, o tráfico, você já coloca, né, o tráfico de pessoas escravizadas era uma prática existente entre povos africanos. Antes mesmo do contato com os europeus. Nesse contexto, o comércio era feito entre africanos e árabes, né? As pessoas eram escravizadas por dívidas, quando eram capturadas como prisioneiros de guerra, como punição por um crime que cometeram, ou ainda como forma de sobrevivência, como por exemplo, quando estavam passando fome, né? Letra B. Com a presença europeia, a distância do tráfico de escravizados se alterou. As transações também passaram a ser realizadas entre europeus e africanos, com o objetivo de suprir a mão de obra na América, né? Entra no contexto do descobrimento, né? Ou da chegada, né, desses europeus ao continente americano. A grande demanda por escravizados aumentou a rivalidade entre os povos africanos, e aí as guerras aumentaram também, certo? Na questão 7, vocês vão achar as palavras e completar aqui as frases. Então, vocês depois acham as palavras na cruzadinha, né? Faixa entre o deserto do Saara e as terras ao sul do Sudão, é o Sahel. B, grupo de viajantes que se reúne para atravessar o deserto, são as caravanas, né? Ou caravana, né? Caravana aqui. C, cidade fundada no século XI, que foi um importante centro de comercialização de sal, ouro e escravizados dos reinos de Gana, Mali e Songhai. A gente está falando de Tombuctu, né? Letra D, povos nômades do deserto, são os berberes. Letra E, nome dado ao rei de Mali, que é o Mansa, né? F, uma das bases da alimentação do povo do reino de Mali era o inhame, né? A gente come muito inhame hoje, era a base do povo de Mali, né? Do reino de Mali. G, Gana era chamada de terra do ouro. Falei agora há pouco, né? Na questão anterior. Aí vocês colocam, acham uma cruzadinha e marcam depois, né? Na questão 8, vocês vão aí criar um texto, né? Criar um texto aí
com as palavras que tem no quadro abaixo. Então, vocês podem falar que tem comércio, grande navegação, juros, escravizados, mão de obra e América, né? E aí vocês criam esse texto, tá certo? Vocês podem criar diversas maneiras aí, né? Tá certo? Podem falar com o aumento do comércio, né? E com as barreiras que foram impostas pelos árabes e pelos turcos otomanos, iniciou-se o processo das grandes navegações. Iniciou-se o processo das grandes navegações, e nesse processo os europeus chegam à América. A princípio, os espanhóis encontraram ouro, e em contrapartida, os portugueses iniciaram as plantações de cana-de-açúcar, tá? E para fazer esse trabalho, eles né, eles utilizaram a mão de obra dos escravizados africanos, tá certo? Mas aí é pessoal, vocês vão criando aí com o raciocínio de vocês, tá certo? Então é isso, pessoal, tá bom? A aula de hoje fala sobre isso, a atividade eu vou deixar na plataforma, né? Preste atenção, tá certo? E deixe uma boa tarde, né, para confirmar a presença, tá certo? Então, tenha uma ótima tarde e até mais.